Minha namorada de anos traiu-me depois de ter um tumor cerebral. Quero desabar. Então minha namorada e eu estamos juntos há mais de 4 anos. Estou na Marinha e ela é estudante de enfermagem. Já moramos juntos há mais de 3 anos, em 3 lugares diferentes, temos 2 gatos e somos muito felizes juntos. Ela foi traída em todos os relacionamentos que teve. Recentemente, fui enviado para o exterior com trabalho e recebi um e-mail estranho dela, perguntando quando poderíamos nos falar novamente, pois ela precisava falar comigo. Eu ligo para ela imediatamente e ela me disse que 2 semanas antes, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral não canceroso. Eu percebi que ela estava com medo, ela se desculpou por não ter me contado antes, ela não sabia como lidar com isso. Em vez de me contar sobre isso, ela admitiu que passou uma semana louca de drogas e álcool saindo com seus amigos toda noite. Isso era realmente diferente dela. Felizmente, pude deixar meu navio para viajar para casa e cuidar dela. Os 2 primeiros dias foram ótimos. Carinhoso, apaixonado e amoroso, como geralmente acontece depois que estou fora do trabalho. Estávamos abraçados no sofá uma noite e ela desligou a TV e disse que precisávamos conversar. Imediatamente começo a questionar se fiz algo errado na minha cabeça, antes que ela admita para mim que beijou um cara enquanto eu estava fora. Ali, eu quebrei, ela nunca fez isso antes e realmente me machucou. Saí de casa e fui à casa de um amigo na rua para fumar um cigarro e tomar uma cerveja. Quando ela me contou sobre o beijo, ela mencionou um grande amigo meu em toda a história, então liguei para ele para perguntar tudo. Ele me deu o número do cara que ela beijou e eu liguei para ele. Acontece que aquela semana louca cheia de drogas foi gasta por ela trazendo esse cara aleatório para a casa que eu pago, na minha cama, várias vezes bêbado e sóbrio, e me traindo. Eu a confrontei cara a cara e ela disse que mal conseguia se lembrar do que aconteceu porque estava chapada. Desde então, vi mensagens de texto, Snapchat, capturas de tela dela dizendo que ele é diferente de qualquer outro cara que ela conheceu. Havia cartas escritas à mão para ele, fotos eróticas e até mesmo que ela estava enviando uma mensagem para ele um dia depois que voltei depois de deixá-lo em a dentista dizendo que vai sair com ele no aniversário dele. A cereja no topo do bolo é que depois de levá-la ao dentista naquele dia, fui à casa dos pais dela para pedi-lo em casamento. Estou quebrado. Destruído. Eu a amava tanto, e ela fez isso comigo. Tudo o que ela precisava fazer depois de receber o diagnóstico era falar comigo ou com a mãe dela. Mas não. Ela estragou tudo, todos os nossos planos juntos. Para finalizar, mudei-me para a base local e a deixei em nossa casa militar, da qual ela tem 90 dias para sair. Também descobri recentemente que houve mais de um cara com quem ela dormiu, horas depois do primeiro. Ela mentiu para o primeiro cara quando ficou com ele. Ela disse a ele que nós terminamos, e uma vez que ele descobriu, ele também ficou em pedaços. Ele se sentiu tão culpado que o fez chorar na minha frente 3 vezes outro dia quando saímos para beber. Agora somos amigos, depois de compartilhar essa experiência traumática juntos. Pois é, até agora, não sabemos realmente com quantos caras ela saiu naquela semana, mas até agora, foram mais de 10. Consegui demitir a empresária que infernizou a minha vida. Eu estava desesperada para conseguir um novo emprego depois que meu marido e eu fomos demitidos no ano passado. Quando me ofereceram uma nova função, sabia que seria um passo abaixo do que estava fazendo, mas o gerente e a equipe pareciam ótimos, e essa parte não mudou. No entanto, como meu gerente, Pedro, estava tão ocupado, ele basicamente me transferiu para outro gerente, Janaína. Eu deveria ser o ponto de conexão entre minha equipe e Janaína, mas rapidamente se tornou Janaína me microgerenciando. Ela me pedia para trabalhar durante o almoço, mudar a cancelar dias de férias, ligar às 23 horas nos fins de semana e me dar ordens em telefonemas. Ela também fez comentários desagradáveis sobre meu peso e disse que eu era gorda demais para meu tamanho. A lista de ofensas pessoais era tão longa que ocupava 3 páginas. Eu respondi a ela e ela não gostava disso, e isso a provocava ainda mais. Só fiquei porque precisávamos pagar as contas. Por fim,
Tive um colapso mental em uma tarde de sexta-feira, depois que ela gritou comigo por algo trivial sobre marcar uma reunião sem incluir alguém de sua equipe que eu não conhecia. Eu estava lidando com uma tragédia familiar e não aguentava mais. Contei a Pedro sobre a situação com Janaína e ele foi compreensivo e nem um pouco surpreso, considerando que metade de sua equipe desistiu. Ele imediatamente se ofereceu para me transferir para um time diferente sob seu comando. Eu estava emocionada. Bem, parece que ir para essa nova equipe não ajudou. Jane continuou a me dar ordens de longe. Quando ignorei seus e-mails, ela veio à minha mesa um dia e começou a falar em voz alta sobre como não sou qualificado para essa função. Pedro ouviu e finalmente a repreendeu, mas o abuso verbal não parou. Depois de 2 meses lá, escrevi abruptamente minha carta de demissão e grampeei a lista de comentários ofensivos de Jane e coloquei todos em cópia. Pedro ofereceu um monte de acomodações para tentar me manter, mas vendo como ela ainda estava provocando de longe, eu disse que a única maneira de eu ficar seria ela ir e ele não tinha autoridade para deixá-la ir. Seu gerente estava em um país diferente, apesar de várias reclamações do RH de pelo menos 5 pessoas, nada foi feito. Então saí, em voz alta e sem vergonha, contando a todos exatamente por que estava saindo. Os tempos foram muito ruins por 3 meses. Havia noites em que comíamos fatias de pão só para pagar a hipoteca e as despesas emergenciais de uma crise de saúde e um funeral. Mesmo depois meu marido encontrou um emprego, ainda estávamos colocando as contas em dia e ainda estamos. Passei meses me inscrevendo para 5 a 10 funções por dia, às vezes mais de 20. No mês passado, vi um memorando público sobre um figurão de uma ex-empresa que ingressou na empresa que acabei de deixar. Eu costumava trabalhar com esse cara de perto e mandei uma mensagem de texto para ele: parabéns, deixe-me saber se você precisar de alguma ideia sobre o novo local. Fizemos uma ligação rápida onde contei a ele alguns prós e contras, onde achei que eles poderiam inovar. Depois dessa ligação, ele me pediu para entrar na equipe como seu chefe de gabinete. Eu aceitei. Imagine o choque de Janaína quando tivemos nossa primeira chamada geral. Todos os vice-presidentes e superiores foram convidados a dar as boas-vindas ao novo figurão em uma sala de conferências gigante. No discurso do figurão, ele disse que eu serei sua chefe de gabinete, junto com alguns nomes importantes. Agora eu estava sentado 2 níveis acima de Janaína e, aparentemente, nos 3 meses em que não estava lá, a outra metade de sua equipe mudou. Cada pessoa foi embora. Pedro estava animado por mim e disse todas as coisas boas. No entanto, Janaína escolheu o caminho sem classe e enviou um e-mail ao figurão sobre como eu sou uma idiota desqualificada, que costumava trabalhar para ela, como tentei demiti-la e que ela suspeita que menti para progredir. Ela nem tentou ser falsamente simpática. O figurão me encaminhou seu e-mail e perguntou do que se tratava. Eu estava tão nervosa e animada. Mal sabia Janaína, que eu era diretora na empresa concorrente do figurão e já estava um nível acima dela, então 2 níveis não é um grande salto, e trabalhei com ele por 5 anos. Tive uma ligação de 1 hora com o figurão e disse a ele que ela era ruim para a cultura da empresa e era uma pessoa desagradável em geral. Mas que a prova de que ele precisava era Pedro confirmando que toda a equipe dela havia mudado. Minha carta de demissão anterior que ainda estava esperando minha área de trabalho quando fiz login ao retornar. E alguns outros e-mails desagradáveis que ela enviou à sua equipe recente, que eles ficaram felizes em compartilhar conosco. O figurão demitiu Jane na sexta-feira. Se fudeu, vadia. Maldita cunhada e seus filhos malcriados, estraga as férias. Minha cunhada é uma dona de casa que está criando meus 2 sobrinhos enquanto suga cada centavo e mais um pouco do meu irmão muito trabalhador. Meu sobrinho mais velho é levemente autista e meu sobrinho mais novo é idiota. Ela escolheu o caminho de menor resistência em ser mãe. O garoto reclama "eu quero", e em vez de "não", ela apenas dá a eles. Eles são rudes, autoritários e mal comportados, principalmente quando ela está por perto.
pois ela grita com quem corrige seu comportamento falando: você não é o pai deles. Nós cuidaremos disso. Tudo bem. Avançando para hoje, quando pelo 8º ano consecutivo eles sequestraram minha semana na cabana da família, ela gritou comigo de novo. Tipo, minha tia e mãe são idosas e meu parceiro e eu somos madrugadores. Tomamos um café da manhã tranquilo na cozinha e o sobrinho mais velho começa a falar alto e interromper qualquer tentativa de conversa. Comportamento rude geral não relacionado ao autismo, embora essa seja a desculpa. Ensinei por muitos anos e crianças autistas não são inerentemente rudes, é um comportamento aprendido. Foi decidido, antes que o pirralho descesse, que os 4 adultos iriam à cidade para os correios e o mercado. Enquanto nos preparávamos para partir, minha cunhada se levantou por volta das 11 horas, desceu e começou a ditar que o sobrinho mais velho deveria ir porque ele precisa sair e fazer alguma coisa. Eu disse que não, só há espaço para 4, mas ela pode levá-lo mais tarde. Ela grita: não vou entrar. Você precisa emagrecer. Você é a tia dele. Você precisa aprender a lidar com crianças autísticas. Ele é quase um adulto. Minha resposta foi: bem, então não irei. Já que só há espaço para 4. Mais gritos seguem na mesma linha, terminando com: para o pirralho adolescente, bem, fique longe do tia Fernanda pelo resto da semana. Minha resposta é: ok. Ela não tem ideia do presente que me deu, exatamente o que tem esperado nos últimos 16 anos. Obrigado, porra.